Então, número 1, vamos lá. O que foi que a gente viu até agora de variável? A gente viu que tem variável inteira, tem variável float, tem variável booleana, tem variável de texto e tem variável de string. A gente viu esses... Deixa eu só tirar aqui esse risco, né? Como é o error lens? Aí não, é próprio do tema mesmo, que fica esse colorido forte. Pronto. Ok, vamos aqui. Isso daqui a gente chama de tipos primitivos, tá bom? Então, esses daqui são os tipos primitivos, que são os tipos básicos para eu armazenar os dados. Sempre que eu preciso de uma coleção de dados desse tipo, a gente diz que a gente tem uma lista ou então um array. O Go chama de slice e mais um pouquinho na frente a gente entende por que ele chama de slice. Então, se eu quero uma lista de nomes, eu não vou armazenar numa string, eu vou armazenar numa lista, e essa caixinha representa lista, numa lista de string. Então eu posso dizer que frutas é uma lista de string. E aí eu posso colocar aqui as minhas frutas. Eu vou comprar uva, vou comprar banana e vou comprar ovo. São as minhas frutas. Mas ovo não é fruta, né? Ovo é, então, maçã. Maçã. Uva. Peraí, minha mente aqui tá bugando, tá misturando nas linguagens, mas é assim mesmo. Pronto, é assim. A descrição completa seria essa, certo? Frutas é uma lista de strings e eu estou passando para ela uma lista de strings. Tá ruim essa cor. Essa aqui tá melhor. Tá? Se eu estivesse fazendo uma lista de inteiros, seria idades, as idades de vocês são uma lista de inteiros e aqui eu estou criando uma lista de inteiros. 5, 4, 3, 7, 9. Se eu quiser imprimir isso daqui, eu consigo imprimir também da mesma forma com fmt.print. Vou imprimir as frutas. fmt.println e vou imprimir as idades. Então, se eu rodar isso daqui, vão ter uva, banana, maçã. E aqui 5, 4, 3, 7, 9. E aqui uva, banana, maçã, 5, 4, 3, 7, 9. Atenção. Uma coisa é a forma como ele imprime e outra é a forma como eu defino. Para definir, a gente precisa das vírgulas e dos... Como é o nome desse breguês aqui? Das chaves. Quando você está criando, você usa a vírgula e usa as chaves. Mas quando ele imprime, na forma padrão, ele imprime com colchetes e sem espaço. Tá vendo aqui? Está imprimindo com colchete, sem espaço. E eu crio usando vírgulas e chaves. Pronto, agora vai lá. Escreve e imprime aí um vetor de qualquer coisa. Pode ser de inteiro, pode ser de número. Vamos lá. Cria um vetor de qualquer coisa aí. E imprime ele. Aqui, ó, tem uma cabecinha bem aqui embaixo, tá vendo? Tu clica nela e manda ela desativar as sugestões. Senão vocês não conseguem fazer nada se ele estiver ligado. Bora lá, criem um vetor, pode ser de inteiro, de booleano, de float, de qualquer coisa e manda imprimir. Essa forma de, tipo assim, a gente já tá botando
Tem. Você poderia omitir o primeiro. É porque aqui você está criando o objeto e aqui você está dizendo onde é que ele é armazenado. Se você só criar isso daqui, ele não vai saber o que é esse negócio. Então, aqui é que está sendo criado a lista e aqui está sendo armazenada a lista. Então, é como se estivesse criando um array na direita para armazenar dentro de um array. Não, é que aqui você está criando um array e você está armazenando no objeto capaz de guardar um array. Então, criem aí e a gente vai de pouquinho em pouquinho. Criar, imprimir, vamos lá. Basta um dos dois, precisa ser os dois, não. Deu certo o imprimimento do bichinho? Pronto. Conseguiram fazer o imprimimento? A imprimição? Foi? Foi atrás? Tá dando certo? Então vamos lá. Isso daqui é um array estático. A gente chama esse breguesso aqui de array estático. Por quê? Porque do tamanho que ele é criado, ele vai permanecer. Então, se ele foi criado com 2 elementos, durante todo o tempo de vida dele, ele vai ter 2 elementos. Por isso que ele é estático. A gente já inicializou essa lista preenchendo os elementos. Então, ele é um array estático. Ele não vai aumentar de tamanho nem diminuir de tamanho. Se eu quero saber o tamanho dele, eu uso o len. Então eu poderia perguntar quantos elementos tem em frutas e quantos elementos tem em idade. Aí ele vai dizer, ó, len é uma função padrão da biblioteca que retorna o tamanho de algo, dependendo desse algo. Se isso for um array, ele retorna o número de elementos do array. Se ele é um ponteiro para um array, retorna o número de elementos. Se ele é um slash ou uma, ele retorna o número de elementos. Se ele for um string, olha que legal. Se ele for um string, retorna o número de bytes nessa string. Então o len retorna o tamanho. Se eu botar aqui o len, ele vai dizer que o primeiro tem 2 e o segundo tem 5. O primeiro tem 2 elementos, o segundo tem 2 elementos, 5 elementos. Tudo bem? Se eu quiser acessar individualmente um elemento desses, eu posso acessar via índice. E isso a gente chama de acesso indexado ou acesso aleatório. O primeiro é o 0. Então, uva é o 0, maçã é o 1. Se eu quiser frutas na posição 1, eu vou estar colocando maçã. E se eu quiser idades 0, 1, idades na posição 2, vai ser o elemento 3. Maçã. Teste aí, vai. Faça o len para pegar o tamanho e tente imprimir um dos elementos utilizando o índice. Vamos lá. Faça o caixotinho aqui. Vamos descobrir agora. Conseguiram imprimir o númerozinho? Então vamos começar a testar aqui. Se o 0 é a uva, quem seria o 2? O 0 é a uva, o 1 é maçã, o 2, ups, ele está dizendo, ei, deu um erro. Panic é algo assim irreparável, deu um erro. Você tentou acessar o índice 2 de algo que tem tamanho 2.
Então, se ele tem tamanho 2, ele só tem posições 0 e 1. A gente deu um erro aqui de runtime, deu um erro de execução. Ele não conseguiu acessar o índice 2, teu código quebrou e não rodou mais. Tudo bem? Então, quando você tem um vetor, o primeiro é o 0, e começando em 0. O último seria i menor do que tamanho de idades, e mais. Vou fazer do jeito errado, mas para vocês entenderem que o primeiro é o 0 e o último é antes do total. Não é assim? Começa no 0 e ele vai até antes do total, mas ele nunca chega no total. Começando em 0 até antes do total, eu poderia imprimir os meus elementos colocando idades na posição i. Então, idades na posição i. Eu vou começar no índice 0 e até o último. O último é antes do tamanho. Se isso daqui tem 5 elementos, o último é a posição 4. O último não é a posição 5. Estamos juntos ainda? Então, se eu fizer isso, ele vai dizer, ó, tá aqui os meus elementos. 5, 4, 3, 7, 9. Se eu quisesse agora ir de trás para frente, quem é o último? Oi. Você falou que esse é o jeito errado, Eu vou mostrar o jeito certo já. Esse é o jeito genérico. Mas já eu chego no certo, calma. Quem é o último, cara? Tamanho de idades menos 1. Esse daqui é o último. E começando, eu quero que ele vá enquanto ele for maior do que 0 e quero que ele vá diminuindo. Comecei agora no último. Enquanto eu não chegar no 0, incluindo o 0, diminuindo. Então agora eu estou indo de trás para frente. Então é para aparecer o quê? 9, 7, 3, 4, 5. 9, 7, 3, 4, 5. Bota esse código aí, vai, imprime ele ao contrário. Vamos lá, imprimindo de trás para frente. Professor, existe alguma diferença no código usar vírgula para ponto vírgula? Na separação ali? Não existe vírgula. Não pode colocar vírgula? Não. Aqui é a inicialização, aqui é o controle de entrada e aqui é a saída. Você usa vírgula quando você quer mais de uma. Eu quero que o I++, I menos A++. Eu quero ter duas operações. Só que quando você tem isso, é melhor sair do for, porque fica tão complicado que não compensa. É melhor colocar aqui embaixo. Mas pode. Poder pode, não deve, mas pode. Você pode fazer I++, A menos menos, B mais 1. Aí começa a ficar muito poluído, né? Bora lá, imprima os bonitinhos de trás para frente. Começando no último, que é tamanho menos 1. Enquanto ele for maior ou igual a 0, voltando, menos menos. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para a prefeitura. Lembrando do ar-condicionado da gente.
Deu certo? Deu certo? Imprimiu de trás para frente? Vamos lá. Por que eu falei que aquele lá era o jeito errado? Vamos voltar aqui, começando do primeiro até o último. O Go, ele tem uma forma mais limpa de fazer isso daí, que é o seguinte: índice, valor em range de idades. Então, ele vai pegar as duas coisas, vai pegar o índice e vai pegar o valor. Então, se eu quisesse só o valor, eu poderia imprimir o valor. Então, para o primeiro elemento, índice vai ser 0, valor vai ser 5. Depois, índice vai ser 1, valor vai ser 4. Depois, índice vai ser 2, valor vai ser 3. Então, ele sai desempacotando pares, índice e valor dos dois elementos. Se eu quisesse imprimir os dois, eu faria assim, ó. Olha o que ele vai gerar. Ele vai gerar printf. Ele vai gerar o índice e o valor. O índice, no índice 0 eu tenho o valor 5, no índice 1 eu tenho o valor 4, no índice 2 eu tenho o valor 3, no índice 3 eu tenho o valor 7, no índice 4 eu tenho o valor 9. Então, o range, quando a gente passa um vetor, ele sai desempacotando para a gente dois valores. O primeiro é o índice do elemento e o segundo é o valor que está naquele elemento. Então, está aqui. E é sempre crescente. 0, 1, 2, 3, 4 até o final. Se você não quer um deles, se você não quer o índice, que é só o valor, você pode dizer que não vai utilizar o índice. Eu quero só imprimir o valor. Print ln. Quero só imprimir o valor. Barra N. Ó, vou só imprimir o valor e dar a quebra de linha. Perdão. F. Eu não quero o índice, mas eu não posso tirar isso daqui. Porque se eu tirar a barrinha, ele vai entender que o valor, que essa variável é a primeira e vai jogar o índice nela. Eu não quero o índice, eu quero o valor. O valor é a segunda casinha. Então, isso daqui é a chave, esse daqui é o valor. Se você não quer o índice, você coloca um underline para dizer que não quer utilizá-lo. E aqui ele vai pegar todos os valores. 5, 4, 3, 7, 9. Estou percorrendo todos eles para imprimir o valor. Bora lá, rodem esse código aí. Escreva aí e rode. Percorrendo e imprimindo os valores. Vamos lá. Vale, eu tenho um cabelo branco. Não é meu. Não tem um cabelo grande. Deve ser do Aragão. Aragão é o único velho de cabelo branco que eu conheço aqui. Ó, vamos lá. Você precisa de duas casinhas aqui. Bota o dois pontos igual para ele andar nas idades, desempacotando a posição e o valor que está nessa posição. E aí você pode fazer o que quiser com o índice e com o valor. Bora lá. Roda isso daí, deu certo? Param, pam, pam, param, pam, pam. Então, vamos entender o que foi que aconteceu aqui. Quando você cria esse array estático, você está pedindo para ele espaço para guardar 5 inteiros.
Então, ele vai te dar um bloco de memória com espaço para guardar 5 inteiros. 1, 2, 3, 4, 5. Na primeira posição, você colocou o 5, 4, 3, o 7 e o 9. Então, aqui tem o 5, depois tem o 4, o 3, o 7 e o 9. Quando você pensa no frutas, idades, né? Idades, ele sabe aonde esse negócio começa no bloco de memória. Então, idades sabe aonde o bloco de memória começa. Idades. Se eu perguntar idades posição 0, ele vai olhar para cá. Idades posição 1, ele vai olhar para cá. Idades posição 3, 0, 1, 2, 3. Então, através do índice, você consegue ler um elemento e através do índice você também consegue escrever no elemento. Eu poderia dizer o seguinte: idades na posição 2 vai receber 8. Quem é a posição 2? 0, 1, 2. Então, o que eu estou dizendo aqui é pegue o 8, pegue o valor 8, vá até idades, caixinha 2, caixinha 0, caixinha 1, caixinha 2, apaga o valor que tem lá e coloca o 8. Então, ele vai sobrescrever o valor que tinha lá com o 8. Através do índice, eu consigo fazer isso. Então, se eu mandar mostrar agora os valores, eu vou ter 5, 4, 8, 7, 9. Tudo bem? Bora lá, sobrescreva um valor aí usando as caixinhas. Beleza, né? Você usa a caixinha, diz qual é a posição e você consegue alterar essa posição. Vamos fazer então a seguinte coisa. Para todos os elementos do meu vetor original, tá vendo eles aqui? Eu quero aumentar mais um. O que era 5, eu quero que vire 6. O que era 4, eu quero que vire 5. Então, para alterar um vetor, eu preciso da posição. Então, eu quero o i. Eu não me importo com o valor, então eu posso simplesmente apagá-lo. E aqui eu posso dizer que idades na posição i vai aumentar de 1. Aumentar de 1. Ou você faz assim, ou você faz mais, que nem uma variável normal. Para todas as posições, o vetor de idades nessa posição vai aumentar de um elemento. Então, o que era 5 vai se tornar 6, é equivalente a fazer isso. Mais 1. O que era 4 vai virar 5, o que era 3 vai virar 4, o que era 7 vai virar 8, o que era 9 vai virar 10. Está passando por todas as posições, pegando o valor que tinha lá, aumentando de 1 e atualizando esse valor. Para todas as posições. Então, se eu rodar isso daqui... eu tirei o print no final, não foi? Print ln idades. 6, 5, 4, 8, 10. Então, tá aqui. 6, 5, 4, 8, 10. Para todas as posições... Pega o elemento daquela posição e aumenta de 1.
Deu? Foi? Vamos lá. Uma coisa que vocês vão descobrir que vocês não conseguem fazer é, por que eu preciso usar o índice se eu posso usar o valor? Eu não disse que a gente tinha o índice e tinha o valor aqui dele? Para poder atualizar um elemento, você precisa da caixinha dele. Se você copiar o valor dele e tentar fazer isso daqui, valor mais 1, você não vai atualizar de fato o elemento que está lá na caixinha. Você vai atualizar a cópia do valor que você fez dele e aí o elemento continua igual a 5, 4, 3, 7, 9. Então, grava. Se você quiser alterar o elemento, você vai precisar alterar diretamente ele dentro da caixinha que ele está. Agora, vamos para o segundo tipo de vetor. Isso daqui eu chamei de vetor de tamanho fixo, não foi? Só que quando vocês forem utilizar eles no Moodle, quando normalmente o programa começa, você não sabe quantos elementos o usuário vai inserir. O Moodle, nas atividades de vetor, ele sempre vai fazer assim: você vai ler 5 elementos, você vai ler 6 elementos, você vai ler 4 elementos, e depois ele te dá os elementos. Então, para isso, a gente vai ter que fazer uma construção não estática. A gente vai ter que fazer uma construção dinâmica. A gente vai ter que construir o array na hora que o código está sendo executado. Então, a forma de construir é diferente. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer um vetor de inteiros e aí eu vou dizer para ele qual é o tamanho desse vetor de inteiros. Vou fazer um vetor de inteiros de 10 elementos. Certo? Vou fazer um vetor de inteiros de 10 elementos. Então, se eu imprimir esse negócio aqui, o que foi que ele criou? Cadê os meus elementos? Tá aí. Eu pedi para ele criar um vetor com quantos elementos? 10. Quantos zeros tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, na hora que eu peço para ele criar um vetor com 10 elementos, ele cria um vetor com 10 espaços, todos iguais a zero. Tá bom? E aí, normalmente, a maior parte dos exercícios vai ser assim. Some as idades das pessoas. Aí ele vai dizer, primeiramente, leia a quantidade de pessoas. Aí você vai lá e lê a quantidade. fmt.scan de quantidade. Aí depois ele vai dizer, depois leia todas as idades e coloque num vetor. Tudo bem? E aí o que você vai fazer? Se você precisa ler a idade de 5 crianças, você vai criar um vetor de que tamanho? 5. Você precisa ler a idade de 5 crianças. Aí você vai criar um vetor de tamanho 5. E aí qual é o próximo passo? Você vai fazer o scan, fmt.scan, e você vai jogar o valor que você está lendo onde? Dentro do vetor. Você vai ler um valor e vai jogar esse valor dentro do vetor. Dentro do vetor, na posição I. Bora lá, vamos com calma. Eu vou explicar de novo, vamos lá. Então, primeira coisa. Ele começa dizendo, ei, você vai ter que ler a idade de 4 pessoas. A primeira coisa que você vai ler é, qual é a quantidade? A quantidade é igual a 4. Aí você pega e faz o scan da quantidade. Beleza, eu tenho a quantidade. Aí segundo você dá aquele comando para criar o vetor. Ok, eu vou criar aqui o meu vetor. E aí ele vai criar lá um vetor para você e vai colocar quantas casinhas nesse vetor? 4 casinhas. 1, 2, 3, 4. E como o vetor não pode ser começado com vento, o que ele vai colocar dentro das casinhas? O valor padrão da variável. Se é um inteiro, se é um float, ele vai colocar o quê? 0. Se for um booleano, ele vai colocar o quê? Falso. Se for uma runa, ele vai colocar 0. Se for um string, ele vai colocar uma string vazia. Sempre o valor padrão do elemento.
Como a gente está pensando em inteiros, ele vai colocar 4 inteiros. Agora ele vai dizer, ó, a idade da primeira pessoa é 12 anos. Para onde é que você tem que jogar esse 12? Na primeira caixinha. E depois ele vai dizer que a idade da segunda pessoa é 14 anos. Para onde é que você vai jogar isso daqui? Para a segunda. A idade da terceira pessoa é 9 anos. Você vai jogar onde? Na terceira. E depois ele diz que a idade é 16 anos. Aí você vai lá e joga na quarta. Então a gente está fazendo um laço, lendo os elementos e colocando na caixinha. Lendo os elementos e colocando na caixinha. A primeira caixinha que a gente vai preencher é a primeira caixinha do vetor. E a gente vai continuar nisso até a última caixinha do vetor. Se eu tivesse com a variável normal, eu colocaria underline de variável. Só que agora a gente quer jogar dentro da caixinha. A gente vai colocar a minha caixinha na posição i. Esse i vai, primeira vez que o código rodar, vai ser o elemento 0. Então ele vai ler e vai colocar na posição do elemento 0. Depois ele vai colocar na posição do elemento 1, posição do elemento 2, posição do elemento 3, até terminar. Só tem uma coisa errada no meu código, né? Eu li a quantidade, mas não criei. Eu tenho que criar o vetor de acordo com a quantidade. Então, bora lá. Número 1, li a quantidade. Número 2, criei um vetor com um monte de zeros, já com a quantidade de caixinha certa. Número 3, vou lendo os elementos e já jogando dentro do vetor. Quando terminar isso, o meu vetor está preenchido. Bora testar. Tá aqui, eu vou rodar interativo. Vou colocar aqui 5 elementos. 5, 8, 3, 4, 9. 5, 8, 3, 4, 9. Montou o vetor para mim. Imprimiu o vetor. Bora lá. Pega esse código. Copia esse código. Roda o código. E preenche as caixinhas para ver ele sendo impresso. Vamos lá. Diz. Se eu fosse usar OR aí, eu também poderia substituir em vez de dar aqui no número. Só que você precisa dessa construção dinâmica aqui. Por quê? Porque se você for criar, você teria que saber antes da execução quantos elementos tem. E você não sabe, você vai ter que ler do usuário. Então, independente se tem scan antes ou não, eu preciso. Se você não sabe a quantidade, se você vai criar em tempo de execução, você precisa do make. Entendeu? Aquele outro é quando você já quer criar o array com os elementos dentro. Ou então, eu sei que vão ter 4 elementos. Se você sabe que vão ter 4 elementos, você poderia criar 0, 0, 0, 0. Eu sei que vão ter 4 elementos, mas agora eu não sei quantos elementos vai ter. O array já não é esse daí. É porque a distinção entre um array dinâmico e um array estático. Mas por que todos não são dinâmicos? Porque daqui a pouco você vai entender. A gente chega já no o que é um array dinâmico por trás das contas. A gente não chegou ainda na utilidade dele, tá bom? Vamos por enquanto só preencher ele. Preenche e imprime, vamos lá. Executa manual, bota, lembra, o primeiro valor é a quantidade de elementos. Aí depois você vai informando os elementos. Bora lá. Mais uma dúvida, se você Diz, não, à vontade. O outro que você falou que ele assim que inicializa, ele reserva já um valor na memória. Tá. Mas assim, ele começa, bota 5, vai reservar 5. E esse daí, ele não vai reservar nada? Não, ele começa zerado, ele é criado na hora que você está executando, não na hora da compilação. O outro, na hora que você compila e gera o código binário, ele já sabe que aquele array tem 5 espaços. Esse daqui não sabe. Então é 0 assim que começa. Exatamente. Ele vai pedir memória dependendo do valor que você passa na quantidade. Então, se a gente botasse essa variável antes do scan, ele ia retornar. Não, aí não faria sentido. Ele criaria um vetor de tamanho 0. Eu preciso que seja depois do scan para eu saber qual é o tamanho do vetor que eu vou criar. Isso aqui tem que ser antes. Tem que ser antes da criação. Eu preciso saber qual é o tamanho dele para poder criá-lo do tamanho certo.
Qual é esse lab? É o lab 1 do bloco 3, né? Mandando aqui para a prefeitura. Mandei aqui para a prefeitura. Bora lá. Roda no interativo e preenche os valores para ele criar o vetor. É ruim quando tá quente, né? Chega a mente da gente. Ó, esse daqui, ó, vocês já podem pegar essa técnica para fazer a atividade de vetores 1. É exatamente isso. A primeira linha contém um inteiro n, representando a quantidade de elementos, e as próximas linhas contêm os elementos a serem inseridos no vetor. Você vai ler a quantidade, preencher o vetor, e depois você vai percorrer o vetor imprimindo. Mesma coisa, vamos lá. Já tentem fazer aí o primeira atividade de vetores. Carregando o vetor em várias linhas. Carregando o vetor em várias linhas. Tentem fazer logo aí o primeiro. Eu vou ver como é que tá indo a prova lá da outra turma. Já dá para tentar fazer o primeiro e o segundo. Querem que eu deixe o código na tela? Ó. Já dá para fazer o primeiro e o segundo de vetores com isso daqui. Lê a quantidade, cria o vetor, preenche ele, depois imprime. Hã? Da atividade de vetores, já dá para fazer, só com isso daí. Agora. Fazer agora. Tá. Exatamente isso aí.
certo? Fazer o exercício? Estão fazendo ainda?